Pensando sobre as mulheres, a figura da mulher, devemos perguntar qual é a melhor cena. Será que as mulheres deveriam ser as de Atenas, as pequenas Helenas, como a nossa literatura sugere? Qual é a maneira de pensar sobre as mulheres que têm um papel tão importante na vida, na realidade humana e particularmente nos caminhos daquele que é o Senhor de toda e qualquer cena? É interessante como a nossa sociedade tende a colocar as mulheres numa cena muito pequena, e que pena, porque tantas vezes as mulheres são vistas apenas como uma realidade para agradar o pretenso gosto masculino. Às vezes são fechadas numa realidade muito limitada, fazendo um papel de criatura do lar sem outra coisa poder enxergar. Muitas vezes, rompendo contra o papel tradicional, a mulher tenta igualar-se em todos os sentidos ao homem, perdendo o seu papel sem igual. Então, sua função na sociedade, nos caminhos absolutamente marcados pela presença masculina, disputa um espaço e entrando até numa espécie de conflito, de guerra que, falando a verdade, nem vale a pena. É muito significativo observar uma nova cena através daquelas que aparecem na Bíblia com uma perspectiva muito ligada à realidade concreta, terrena. Algumas mulheres do perfil das Nazarenas, das Madalenas. E ver que a figura bíblica da mulher tem uma mais e especialmente bela cena. Ela não é marcada simplesmente por um detalhe que a torna pequena, mas não. É a mulher que é mãe, é a mulher que trabalha, é uma espécie de executiva, é uma mulher que combate nas batalhas, é uma mulher que cuida da vida. Ela tem um papel muito mais amplo, desde a realidade estética do cuidado do lar, desde aquilo que é feito no cuidado dos filhos e do próprio marido. E como diz Provérbios 31, versículo 18, que a mulher que faz comércio lucrativo é a mesma que mantém a lâmpada antiga que a arqueologia descobriu da época acesa no seu trabalho durante a noite. Que bela mulher! A mulher nazarena, a mulher Madalena, a mulher que não é nada pequena, a mulher que na Bíblia é a mulher plena. E quem não entende a nova cena, eu só posso dizer que pena. Bem-vindo! Seja muito bem-vindo à IBNU, muito bem-vindo à nossa celebração online. E olha, hoje você vai ter aqui uma mensagem de Deus para o seu coração, vai ter essa oportunidade de louvá-lo junto conosco e é muito importante então que nesse momento você se conecte com a gente, que você tire tudo aquilo que pode dispersar você desse momento para você estar realmente conectado com Deus. Segue a gente nas nossas redes sociais, aqui no YouTube se você ainda não é inscrito no nosso canal, Instagram, Facebook, porque sempre tem uma mensagem nova para você. Deus bendito, eterno Pai.
Crônicas nos diz: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Estamos no início do ano e já sou grata por tudo o que Deus fez no primeiro mês do ano, em janeiro. Foi um mês bastante intenso e sou muito grata por este mês de janeiro, primeiro mês. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço pela minha vida, pela vida da minha filha e de toda a minha família. Agradeço também porque sempre está comigo, me direcionando e me dando sabedoria para tomar as melhores decisões, Senhor. Agradeço também a sua misericórdia que se estende sobre nós todos os dias e agradeço também todo o amor e carinho com que tem cuidado de mim e da minha família. Em nome de Jesus. Amém. Vai terminar. Tu me conheces.
Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo dom da vida, não só esta vida, mas o dom da vida eterna. Obrigada pelo teu povo espalhado nos 4 cantos da terra, em torno do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a quem nós dedicamos agora toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja tem permanecido persistente nessa missão de anunciar o teu evangelho a todo o coração que precisa dessa graça salvadora e transformadora de Jesus sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco neste momento, concedendo a cada um aquilo que cada um precisa e só o Senhor sabe que precisa. E ao mesmo tempo recebendo o nosso louvor e adoração por tua grande bondade e salvação para conosco. É assim que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, com a doce intercessão do teu Espírito Santo. Amém. Sabe como eu sou.
Uma única mulher mudou a história da fé. Neste momento da nossa grande celebração, vamos abrir o coração para ouvir a palavra de Deus. E hoje vamos pensar sobre isso, neste momento quando o mundo todo está olhando para a realidade feminina e ver o que a palavra divina tem a nos falar sobre isso. Em Atos capítulo 16, nós podemos ver o que a Bíblia nos apresenta quando vemos o versículo 11 e daí em diante, que acontece no cenário da segunda viagem missionária. Por volta aí do ano 50, o apóstolo Paulo está sendo dirigido pelo Espírito de Deus para levar a palavra da salvação, o Evangelho de Jesus, a todos os povos ali da região, daquele mundo greco-romano do primeiro século da era cristã. E o texto diz o seguinte: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Meus queridos, nesse dia, quando a gente observa o mundo todo tentando falar de uma realidade melhor, tentando trabalhar as relações entre homem e mulher, falando dos valores da figura feminina e muitas vezes sem talvez uma compreensão daquilo que envolve a revelação divina. E aqui a gente vai ver uma história tão impressionante, porque você sabe, se você abrir o livro de Atos e começar a olhar o texto com atenção, o autor de Atos é o famoso Lucas, que também é o autor do terceiro evangelho. E quando a gente olha, a gente talvez não faça ideia que o maior autor do Novo Testamento é Lucas. Ou seja, a maior quantidade de texto do Novo Testamento foi escrito por ele, mais do que o apóstolo Paulo, ou mesmo do que o apóstolo João, até porque o livro é mais extenso, capítulos maiores. E Lucas chama atenção pelo seu perfil assim misericordioso, com uma sensibilidade diferenciada, especialmente quando ele menciona como o evangelho atinge pessoas que estavam, digamos assim, fora do radar da previsibilidade. E hoje, quando a gente começa a falar sobre a fé, sobre o que significa o evangelho, muita gente pensa: não, mas aquilo é uma mentalidade arcaica, aquilo é um negócio meio opressor, aquilo tem um teor meio machista, ou não, aquilo é uma mentalidade patriarcal, não, aquilo é uma coisa que não faz mais sentido no mundo que a gente vive. Então, olha que coisa curiosa. Eu acho que boa parte dessas pessoas nunca tiveram oportunidade de ouvir o texto bíblico no seu próprio contexto, entendimento e com atenção. E uma das coisas assim extraordinárias é que você vai ver que tudo que acontece em Atos está ligado com uma ação extraordinária do Espírito de Deus. Quer dizer, tudo ali envolve uma espécie de ação meio assim sobrenatural, especial da parte de Deus,
que o Espírito, apesar de Paulo trabalhar nitidamente com uma estratégia dos lugares mais importantes, o Espírito de Deus é que dirige aquilo que envolve a missão. Aí você pensa, que coisa, né? A grande mensagem da salvação de Jesus, a salvação que envolve o perdão dos pecados, a vida eterna, a esperança para essa vida e para a vida futura, tudo isso está se espalhando por meio dessa missão desse homem diferenciado que Deus usa, que é o apóstolo Paulo, né, o famoso Saulo Paulo, um homem completamente judeu, ao mesmo tempo com educação grega e com cidadania romana. Ele é a pessoa perfeita, e você diz, olha, Deus vai usar os caminhos mais extraordinários e importantes para que isso seja bem sucedido. Então essa estratégia tem que alcançar as pessoas que realmente importam. Então, vamos ver o que acontece e como que essa viagem tão promissora, aliás, essa segunda viagem missionária, eu diria assim que ela é uma viagem fenomenal, porque nessa segunda viagem, pela primeira vez, o evangelho vai chegar em terras europeias. Antes da Europa, o evangelho já estava na Ásia, porque ele sai da terra de Israel, está presente ali na região do Levante, né? Os primeiros seguidores de Jesus falavam hebraico, depois aramaico, e também chega na África antes da Europa, né? Na tradição que chega à Etiópia, em Atos capítulo 8, e agora pela primeira vez vai chegar em terras europeias, indo na direção do centro do império, que é Roma. E agora, essa segunda viagem vai atingir lugares assim emblemáticos, significativos, como Filipos, como Corinto e como Atenas. E aí nós vamos ver desdobramentos que vão para sempre marcar a história da missão da igreja cristã primitiva, e de fato a gente vai aqui celebrar de modo especial. Então, olha que coisa interessante. Primeiro, o que acontece? Paulo não queria fazer essa viagem. Ele estava pensando em ir numa outra direção. Quando a gente lê um pouquinho antes do verso 11, aqui em Atos capítulo 16, nós vamos ver que Paulo estava tentando pregar na província da Ásia, na região ali de Éfeso. E ele diz aqui que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Olha só a direção de Deus. Depois, eles estavam querendo ir para Bitínia, na região mais ao norte, ali junto do Mar Negro, na parte mais ao norte da famosa Península da Anatólia. E de novo o Espírito de Jesus os impediu, e aí ele teve uma espécie de visão noturna, um sonho, no qual ele ouviu, né, ali um chamado para passar a Macedônia, ou seja, para a parte norte da Grécia, como nós a conhecemos hoje. E Paulo vai fazer isso. Então a gente pergunta, puxa, se o negócio é tão sobrenatural, se a coisa é tão extraordinária, o que Deus está preparando? Deus deve ter um negócio assim, alguém muito especial para fazer com que essa mensagem da salvação, que está sendo levada por esse apóstolo chamado para ser apóstolo dos gentios, pela primeira vez entrando na Grécia, em terras europeias, quem vai ser o centro dessa missão? Aí a gente começa a ver, e os detalhes de Lucas são impressionantes. Olha, diz o texto que eles partiram de Troade, que até hoje as ruínas podem ser visitadas na atual Turquia, pertinho da antiga Troia, a famosa Troia de Heródoto, que é muito conhecida das histórias e que também foi escavada aí pela arqueologia. Eles vão navegar para Samotrácia e vão chegar no dia seguinte a Neápolis. Até hoje, quem visita a cidade de Kavala, na Grécia, nome atual da antiga Neápolis, cidade nova em grego, vai poder ver ali o que é chamado do Porto de São Paulo, celebrando a chegada do grande apóstolo nas terras da antiga Macedônia. E aí eles pegam um caminho, a gente sabe que até hoje você pode ver a estrada que eles pegaram, né? Essa famosa Via Ignácia,
que cortava essa região como uma estrada importante na época romana, e eles vão para a cidade de Filipos, cidade famosa e importante. Filipos envolve, né, o famoso nome do Filipe II, aí conhecido, aí, né, o pai de Alexandre o Grande. E aí eles vão num lugar que é uma cidade diferenciada, por isso ela é colônia romana, a principal cidade do distrito, e eles ficam ali vários dias. Olha que coisa interessante, eu acho surpreendente como é que Deus, aliás, é um padrão divino. Deus chama Abraão para fazer uma viagem e ele vai descobrir o que vai acontecer no caminho, quando Deus vai revelar aquilo que vai ser o foco dessa missão. Deus nos convida a um caminho de dependência dele, e aqui nós vamos ver essa mesma realidade. Eles chegam e ficam na cidade. Então a pergunta é: quem é que vai aparecer para fazer a missão acontecer? Bom, como a gente sabe, o apóstolo Paulo ele tinha uma estratégia. Ele chegava no lugar, o que o evangelho dizia desde o começo? Olha, primeiro anunciem aos judeus, depois aos gregos. Mas por quê? Porque os judeus estão aguardando o Messias, porque os judeus conhecem as palavras dos profetas, porque os judeus já estudam as Escrituras e acabou de acontecer o cumprimento das Escrituras, então vamos anunciar. Então Paulo sempre procura um lugar onde ele vai encontrar esses judeus que estão aguardando a chegada do reino de Deus. E onde é que ele vai encontrar? Na sinagoga. Mas só que para ter uma sinagoga no lugar, precisava ter pelo menos 10 famílias judaicas estabelecidas. Precisava do que é chamado de minyan, ou seja, 10 pais de família que façam, né, esse sinagogue, essa reunião, esse lugar de encontro da comunidade, que também é um lugar onde eles fazem a celebração comunitária do Shabat. E o que acontece? Em Filipos não tem sinagoga. Então, se não tem sinagoga, quer dizer, como é que a gente vai começar a falar alguma coisa para os judeus se não tem judeus aqui? Assim, se tiverem alguns poucos judeus, esse pessoal que está ligado à nossa tradição de fé, eles certamente vão fazer a purificação junto do rio, porque você lembra, né? Toda vez que havia uma situação de impureza, conforme o ensino de Levítico, dentro de uma antecipação de regras higiênicas importantes para a manutenção da vida, a pessoa, sempre que tocasse qualquer coisa impura, ele haveria de se lavar em água para se purificar. E isso era comum na tradição judaica, inclusive antes das suas orações e daquilo que faziam em direção aos céus. Então Paulo vai lá, e é isso que aparece. Olha lá, no sábado, não é sem razão, quer dizer, pensando no sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Então Paulo vai lá pensando no que a gente poderia imaginar. Olha, quem sabe eu encontro alguém ali que conhece, né, a realidade da Torá, e a gente então pode começar a missão pelo jeito certo, de acordo com as nossas expectativas. E ele diz, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Quer dizer, como não tem sinagoga, as poucas famílias judaicas que vão fazer as suas orações no Shabat, eles vão estar pelo menos na beira do rio para poder fazer essa purificação em água e proceder adequadamente. E aí, olha que coisa interessante. Diz o texto que eles se sentaram e começaram, então, a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Então a coisa começa a surpreender, porque você imagina o seguinte, a grande missão de Deus nos tempos antigos, nesse pessoal que não tem, né, a visão sociológica que nós temos hoje. E a gente esperaria um grande indivíduo, algum judeu proeminente, algum talvez indivíduo assim destacado que fosse receber a palavra de Paulo, quem sabe um Timóteo da vida, e aparecem somente mulheres. Isso indica para nós que de fato praticamente não havia homens judeus naquela comunidade, naquele ambiente ali na época em Filipos, e eles então começam, né, a falar com as mulheres que ali estão. Quando Paulo
começa a conversar, o texto apresenta para nós a grande surpresa, a novidade. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Olha só quem é que vai aparecer aqui como protagonista dessa história. Aparece, para nossa surpresa, a história de uma única mulher que mudou a história da missão. A missão do Reino de Deus chegando à Europa tem como protagonista uma mulher chamada Lídia. E olha que coisa surpreendente. Em primeiro lugar, essa mulher não é judia. A gente esperaria alguém que conhecesse a Bíblia, que tivesse, vamos dizer, um pedigree espiritual mais adequado. Não, ela era temente a Deus. O que é uma pessoa temente a Deus? Era alguém de origem gentílica, dos povos que não tinham nada a ver com a herança de Israel e que, na sua caminhada, ouvindo falar do Deus único, sabendo coisas a respeito dos judeus, vendo a vida ética, a vida familiar, aquilo que tinha a ver com as virtudes, a expectativa de perdão e redenção, essa mulher foi atingida por isso e ela se tornou uma amiga da sinagoga. Ou seja, uma pessoa que mesmo que não tivesse se convertido formalmente ao judaísmo, ela não era alguém que a gente chama de um prosélito, ela era uma temente a Deus, essa frase quer dizer isso, ela acreditava no Deus único revelado a Israel e tinha a sua sintonia com a sua mensagem. Ela aparece aqui, então, surpreendente. Primeiro, é uma mulher. A gente não imaginaria que o protagonismo da fé no primeiro século aconteceria por uma mulher. Segundo, ela nem pertencia ao povo que conhecia a lei de Deus, ela era uma gentílica. E aí você fala, puxa, Saião, então ela devia ser uma mulher piedosa, alguém assim que a gente possa pensar tradicionalmente, uma mãe de família, aquela mulher que a gente pode assim estabelecer como referência pessoal. Que surpresa! Ela era imigrante, ela era empresária e uma mulher certamente livre e independente. Quem poderia imaginar isso? Olha que coisa. Primeiro, a gente vai ouvir dizer que ela era chamada de Lídia e da cidade de Tiatira. Tiatira é longe de Filipos. Tiatira é uma cidade, você vai lembrar desse nome, das 7 igrejas da Ásia. E Tiatira fica na região ali próximo de onde está Éfeso. Isso quer dizer que um dia Lídia percebeu que as oportunidades empresariais na sua caminhada de empreendedora eram mais promissoras em Filipos. Então ela deixa a cidade de Tiatira, por isso ela é chamada de Lídia. É como alguém que conhece uma pessoa estrangeira e fala, ô alemão, mas não é porque o nome do cara é alemão, porque ele veio da Alemanha, ô Colômbia, chega aqui. Não, a pessoa veio da Colômbia. Da mesma maneira, ela recebeu o nome do lugar de onde ela veio. Então, Lídia é uma referência à região, de onde ela veio, onde está Tiatira, e ela era uma comerciante de um tecido muito caro, tecido de púrpura, que só classes sociais elevadas, Púrpura é cor ligada à realeza. Então, imagina só, ela tinha um negócio de um tecido muito caro e ela se estabeleceu lá. Então a gente fica pensando, caramba, como é que Deus vai usar alguém para fazer a missão? Já sei, uma pessoa que estudou muito profundamente a teologia, alguém que tem raízes, num contexto desse, ou alguém que tem talvez a estrutura familiar ideal que eu imagino como a coisa deveria funcionar. A gente tem uma série de estereótipos e eu fico pensando, eu imagino que a gente vendo Lídia como uma pessoa assim, eu fico pensando que no seu conhecimento das coisas de Deus, da revelação dada ao povo de Israel, não acho nada difícil que conversando com mulheres judias e ouvindo o ensino que vinha do Antigo Testamento, do Tanar,
se ela não conheceu a famosa história da mulher de Provérbios capítulo 31. Essa mulher de Provérbios 31 vai dizer para nós coisas assim inesperadas. Se não eram esperadas na época do Novo Testamento, imagine no Antigo Testamento. Diz o texto o seguinte no verso 13, que ela escolhe a lã e o linho. Interessante, trabalhando com tecido também. E com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos vestem agasalhos. Você descobriu a herança que nós temos de mulheres usadas nas mãos de Deus de uma maneira extraordinária? Quer dizer, às vezes eu vejo pessoas talvez pensando em fazer uma referência às mulheres como sempre alguém que está numa condição meramente vitimizada e que precisa de uma espécie de olhar caridoso e especial, mas a Bíblia olha de uma maneira bem diferente. Olha como gente que faz parte dessa caminhada da fé e que em muitos momentos são protagonistas da missão e fazem toda a diferença. Então você imaginaria que alguma coisa que tem a ver com a religião, com a fé, com a missão, com o reino de Deus, ia acontecer especialmente por homens experimentados e que fossem referência religiosa e de repente, no momento mais importante dessa missão que se desdobra para esse mundo greco-romano, chegando pela primeira vez em terras europeias, lá está uma mulher que nem é judia, que não tem nenhuma referência religiosa diferenciada e que é uma grande empresária, uma mulher de empreendedorismo que faz diferença por meio do seu comércio. Que coisa! Estereótipos não traduzem a linguagem das Escrituras. E é tão interessante o que vai nos dizer a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, porque você vê a sintonia com o poder do Espírito Santo. Porque foi o Espírito de Deus que disse para Paulo, não é hora de ir para a região de Éfeso, não é a hora para ir para a região da Bitínia. Isso aí tem outros momentos e tem as pessoas certas que vão estar lá. Pedro depois vai estar na Bitínia. Paulo vai fazer diferença em Éfeso mais tarde, na terceira viagem. Não é o momento. E aí, como tudo começa com o agir de Deus, o que diz o texto? O Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo. E nesse momento, o que acontece? Uma coisa surpreendente. Lídia se torna a primeira cristã europeia. A pessoa que abre a porta para o grande desdobramento da fé. Você vai dizer, a Europa se tornou cristianizada. A Europa tem uma tradição grega linda da fé, tem uma tradição latina que se desdobra depois, tem uma tradição que vai atingir depois os povos germânicos, os povos eslavos, os celtas, as outras minorias. A cultura europeia é uma cultura judaico-cristã, é o fundamento da civilização ocidental, a nossa cosmovisão histórica que envolve a nossa cultura, a nossa arte, os nossos valores, é aquilo que fundamentou a civilização europeia. Tudo começou com a mulher negociante, empresária chamada Lídia. Uma só mulher mudou a história da missão. Mas não é só isso. Tudo bem, ela foi batizada, que maravilha. Tendo sido batizada, é aí que vem a surpresa, bem como os de sua casa,
ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa. E ali, então, ela nos convenceu. O que é que a gente descobre aqui? Surpreende ler o texto e a gente está imaginando, até pelo nosso olhar, né, comum, olha, mas Lídia está lá, e a pergunta é: cadê o marido dela? Cadê a família dela? Onde estão as outras pessoas? Como assim? E como é que é essa história dela chamar todo mundo para ficar na casa dela? Então, o texto bíblico nos apresenta Lídia sem qualquer conexão com o marido. E os estudiosos não têm informação detalhada a esse respeito. Alguns, por exemplo, avaliando o que nós temos no texto e as possibilidades, imaginaram: é possível que Lídia talvez fosse viúva. Então, talvez o seu marido tivesse falecido, ela tivesse ficado viúva mais cedo, então não há nenhuma referência ao marido por causa disso. E para aqueles que imaginam que existe um excesso de protagonismo masculino apenas no ambiente judaico, também isso era uma realidade no mundo greco-romano. Você não tem mulheres assim com o protagonismo que a gente vai ter em ambientes posteriores na civilização mais recente. Então, a pergunta é como é que ela aparece sozinha aí. A outra possibilidade é que sim, sendo uma mulher livre, independente e talvez nem tivesse se casado, que é uma possibilidade. O Novo Testamento não tem nenhum tipo de problema ou de olhar discriminatório para mulheres nessa situação. Ela então se tornou uma empresária, comerciante, bem-sucedida, apesar de não ter marido, não ser casada ou ter tido realmente uma caminhada de uma pessoa que fosse considerada uma mulher livre nesse sentido da palavra. E aí ela está lá. E a gente percebe que, vamos entender bem, ela é uma mulher de boa posição. Ela é uma mulher que trabalha com uma mercadoria valiosa. Ela é uma mulher bem-sucedida. Por isso, a gente vai ver que coisa que nem todo mundo percebe é que a igreja primitiva não tem templo. Essa coisa, esse costume de hoje que a gente tem, toda hora que as pessoas se reúnem, falam: nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, para fazer referência ao templo, isso para os cristãos primitivos soaria muito estranho, né? Porque não existia casa do Senhor nesse sentido. A única referência ao que era chamado de casa do Senhor era o templo histórico, o templo de Jerusalém, que fora destruído pelos romanos. Mas as primeiras comunidades da fé, muito mais simples, se reuniam em casas. Agora você vai ver em que casa a pessoa vai se reunir. Claro que quanto mais adequada fosse a casa, as possibilidades de encontros, de reuniões eram melhores. E aí você vai ver algo muito singular quando o texto diz para a gente o seguinte: ela foi batizada bem como os de sua casa. Isso quer dizer que, como mulher bem-sucedida, como uma empresária de destaque numa cidade tão importante como Filipos, todo mundo que faz parte da casa de Lídia. Quer dizer, nessa realidade social da época, as pessoas que fazem parte da casa não são simplesmente familiares. Então, quando o texto bíblico fala daqueles que fazem parte da casa, como você vai ver aí no próprio capítulo 16, quando o carcereiro se converte, são batizados ele e todos os de sua casa, não envolve apenas familiares, mas as pessoas que fazem parte dessa realidade social que envolve todos os que trabalham, todos que estão nesse círculo de relacionamento, de contato. O que mostra para a gente que Lídia, além de empresária, é uma pessoa influente que tinha várias pessoas que trabalhavam, estavam na condição de serem servos ou empregados nesse contexto. E é por isso que não aparece nenhuma ideia de que ela foi falar com o marido, que ela foi falar com não sei quem. Não, ela é a pessoa que faz toda essa diferença. E aí todos os de sua casa acabam sendo batizados e ela faz o quê?
vai abrir a primeira igreja cristã europeia da história, que vai funcionar na casa de Lídia. E aí ela então convida, e acho interessante a maneira, vamos dizer, gentil e humilde que ela apresenta, né, na missão aqui, quando nós vemos Paulo e Silas chegando ali em Filipos. Ela diz: se os senhores me consideram uma crente, né, no Senhor, já que se vocês entenderam que eu de fato sou alguém da fé, venham ficar na minha casa, e nos convenceu. Ou seja, a casa também serve como um lugar ali para Paulo e Silas poderem se hospedar, o que indica para a gente uma condição muito favorável em relação à fé. E esse é especial, sabe por quê? Porque algumas pessoas, né, podem ter um olhar, vamos dizer, indevido quando pensam em relação às mulheres ou pensam em relação a um grupo étnico X, mas tem outras pessoas que têm um olhar indevido para com as pessoas de boa posição, como se ter prosperidade e, vamos dizer, se dar bem na vida fosse por si só um problema digno de crítica e de questionamento. O olhar bíblico não presta atenção a essas divisões inadequadas. Ele vai olhar Deus abençoando o judeu, Deus abençoando o gentil, Deus abençoando homens, Deus abençoando mulheres, Deus olhando pelos adultos e idosos, pelas crianças e pelos jovens, Deus agindo na vida de pessoas muito simples e discriminadas, sofridas. Você vai ter leprosos, doentes, samaritanos, mulheres, gentios, e ao mesmo tempo gente que era cobrador de imposto, gente que era romano de muito destaque, como o procônsul Sérgio Paulo, e gente que era empresária bem-sucedida e bem de vida, e que, como todo mundo, precisava receber a fé em Jesus, que mudaria para sempre a sua vida. Quem diria, quem poderia imaginar? A gente não faz ideia dos caminhos extraordinários e inesperados da fé. Uma só mulher mudou a história da missão. Deus seja louvado pela história de Lídia, pela grande atuação extraordinária do Espírito Santo, que mudou a história da propagação da fé a partir dessa única mulher que fez toda a diferença e compõe todo um quadro de perspectivas absolutamente inesperadas daquilo que a gente imaginaria que aconteceria com o poderoso Evangelho de Cristo Jesus. Por isso, no dia de hoje, eu queria que você refletisse e pensasse sobre algumas coisas. Primeiro, não vale a pena a gente desenvolver certos estereótipos a partir de uma leitura parcial e compreensão das coisas a partir da nossa experiência, como se Deus pudesse agir só de um jeito ou do outro jeito. O Senhor é criativo, extraordinário, surpreendente e faz coisas da maneira que a gente não pode imaginar. Segundo, hoje é dia de celebrar e de comemorar, porque este Evangelho, essa mensagem, essa salvação se espalha cada vez mais por toda a tribo, povo, língua e raça e nação. E tudo isso ganha um tom especial quando a gente descobre que um ponto fundamental, a gente podia chamar o grande gatilho da fé, passou exatamente pela vida de Lídia. Terceiro, Deus seja louvado pelas milhares e milhões de mulheres de todo mundo que fazem diferença na história humana e naquilo que envolve, especialmente como enfatiza Lucas e Atos, o papel extraordinário de mulheres, que não são apenas pessoas que a gente deve olhar, que pena, algumas mulheres estão sofrendo, coitadas delas, a gente tem que ter um olhar e reservar um dia para elas, porque elas pelo menos merecem isso. Não, na Bíblia, as mulheres são parceiras e fazem diferenças, e muitas vezes com grande protagonismo na história da fé. E finalmente, a gente deve celebrar a realidade do Evangelho com a nossa vida. Sabe o que me chama a atenção?
é que Lídia não era uma pessoa, entre aspas, que precisava do evangelho, da fé. Ela estava bem. Ela era bem-sucedida. Ela era uma empresária. Ela era uma negociante. Vendia um produto caro. Estava vivendo numa época sem crise naquele ambiente. Não havia guerras. Reinava a Pax Romana. Ela não tinha que pedir licença para o marido, pedir para não sei quem, para fazer as coisas. Ela estava assim absolutamente livre, tranquila, bem de vida. E alguém pode dizer, a pessoa procurou religião porque estava passando um aperto, né? E aí na hora do desespero, os religiosos se aproveitam e a pessoa vai lá, né? Não, todo grande progresso, bem-estar e situação favorável do ser humano nunca vai preencher a necessidade profunda do seu coração. Então, uma mensagem para a gente que talvez ache que estamos bem supridos com a nossa cultura, com a nossa formação, com o nosso bem-estar econômico, com a nossa estabilidade, porque nós estamos cumprindo um caminho social favorável e talvez a gente não precise tanto de abrir o coração para a fé, para a realidade que envolve o mais profundo sentido da nossa vida, de propósito, a nossa relação com o nosso Criador e aquele que nos traz plena salvação em Cristo Jesus. Lídia descobriu que, apesar de tudo, ela precisava de vida eterna, de salvação através da fé em Cristo Jesus. E você que talvez já conhece essa verdade, e diz assim, olha, eu estou torcendo pelo Evangelho, eu estou querendo que dê tudo certo, e se precisar de vez em quando eu mando até uma ajuda, uma oferta aí para ajudar a continuar falando da palavra de Deus. Sabe qual é a grande diferença? Lídia deu a cara para bater. Lídia não somente aceitou a fé, Lídia não somente falou que legal, estava faltando isso na minha vida e agora eu recebi, eu estou feliz. Não, Lídia se engajou diretamente no grande projeto do reino na vida dela. Ela abriu a sua casa. Na casa dela se formou a igreja. Na casa dela foi hospedado Paulo e Silas. Ela podia estar numa situação mais confortável dizendo, olha, Paulo, Silas, tem um lugar ali, ó, vocês podem, eu tenho uns conhecidos aqui que podem, sabe, eu sou empresária, eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupada, eu tenho muitos negócios para fazer, eu vou encaminhar alguém aqui para dar uma força para vocês, tá? Que faça essa parte mais operacional e enquanto isso eu tenho os meus afazeres e que Deus abençoe. Vou orar por vocês, tá? Vocês estão aqui no meu coração. Lídia fez a diferença. Sendo bem-sucedida, empreendedora, com tudo ao seu dispor, ela se envolveu diretamente no reino de Deus. E a pergunta é, e você? Mulher de Deus, e você, homem de Deus, você que faz parte da história que se desdobrou a partir do testemunho de Lídia, como é que está o seu compromisso com a missão na sua vida e no seu coração? Deus nos abençoe. Deus abençoe as mulheres de todo mundo. Deus abençoe as mulheres envolvidas com o reino. Deus abençoe as filhas de Lídia e que elas prossigam sendo bênção no reino de Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelo seu poder, pela sua graça e que Ele abençoe a sua vida hoje. Amém. Deus tem nos dado a oportunidade de sermos bênção na vida de pessoas que não têm muitas vezes condição, muitas vezes têm enfrentado dificuldades, muitas vezes estão precisando de uma palavra de conforto e de consolo. E a IBNU tem sido um canal de bênção para pessoas tanto aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, como em outros lugares do nosso grande Brasil, sertão do Nordeste. Nós temos ali na Amazônia, temos países vizinhos aqui como o Paraguai, que tem sido abençoado muito pelos projetos que a IBNU tem desenvolvido lá, e em outros lugares do mundo, como a África, a Europa, a Ásia e até muitas vezes na Oceania. Mas nós não fazemos isso apenas porque queremos aparecer ou porque queremos ter algum destaque. Na verdade, Deus tem nos incomodado cada vez mais a investirmos tudo aquilo que nós somos
e que temos na expansão do reino. Por quê? Porque nós cremos nessa mensagem. Nós cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a libertação do mundo. É claro que enfrentamos dificuldades, é claro que enfrentamos desafios, mas nós temos visto e ouvido testemunhos de pessoas transformadas porque conheceram o amor de Deus expresso em Cristo Jesus. Por isso, nós temos aqui sim parceiros, temos pessoas que têm apoiado os projetos da IBNU, têm colocado recursos nesses projetos e Deus também tem levantado gente que a gente nem faz ideia. Tem gente que pega aí o nosso número da conta bancária e deposita uma quantia muito grande de dinheiro para que os projetos sejam desenvolvidos. Nesse momento você também tem oportunidade de fazer isso. Você pode contribuir através do Pix e através de transferência bancária, como você está vendo aqui na tela. E saiba que a IBNU ela é uma comunidade muito séria, ela presta relatórios dos valores que são investidos, ela tem mandado recursos para lugares onde muitas vezes nem podem ter o nome de evangelho e muitas coisas desse tipo, e muitas pessoas têm vindo querendo contribuir. Nós também podemos ter contribuições pessoais, ou seja, não apenas com recursos, mas você colocando as suas aptidões, as suas características, aquilo que Deus te proporcionou, né, as suas habilidades para abençoar em projetos pontuais. Se você é daqui de São Paulo, temos muitos projetos que nós temos a possibilidade de irmos presencialmente para abençoar. Vem aqui, fale conosco também, entre em contato com a Conexão, se você quiser doar do seu tempo, da sua capacidade, da sua inteligência para ser bênção na vida de outras pessoas. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, através de nós também, e queremos colocar mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor nos use para abençoar e transformar a realidade de tantas pessoas ao redor do mundo. Assim nós oramos, mais uma vez agradecidos por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco desse momento de celebração ao Senhor, e nós pedimos que você continue participando conosco também da proclamação dessa palavra entre todos os povos. Você faz isso a partir daquilo que você pode participar da IBNU aqui na internet, nas redes sociais, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas e, na medida do possível, estando conosco presencialmente. Você que está aqui em São Paulo, perto de São Paulo, nós convidamos você a estar conosco também, celebrando ao Senhor, participando dos projetos e ministérios junto com a gente. Deus abençoe você, abençoe a sua semana. Um forte abraço.